Programa Med Saúde, um oferecimento de Embrafarma, inovação e tecnologia para o mercado magistral. Arte Farma, tecnologia em manipulação. Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares. Neomex, o paciente em primeiro lugar. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Aloysio, o primeiro programa sobre epilepsia repercutiu tanto que a gente não poderia deixar a doutora Eliana Garzon ir embora sem fazer um segundo Com programa. certeza. Você concorda? Concordo plenamente. Então, muita coisa ainda para se falar. Muita coisa para falar. E você em casa vai receber todas essas informações com a doutora Eliana Garzon, neurologista especialista em epilepsia. E eu já tinha perguntado no primeiro bloco sobre quais os cuidados que uma pessoa com epilepsia precisa ter e você nos deu várias dicas. E aí você me deu um gancho que eu fiquei pensando, bom, esportes na água, o risco, tudo mais. E o indivíduo com epilepsia e que dirige, o que a gente pode falar, o que você fala para esse paciente quando ele te procura? Porque veja, imagina a responsabilidade de você liberar ou não liberar para o indivíduo dirigir se ele tem epilepsia. E aí, como é que fica? Pois é, excelente pergunta e é uma das perguntas mais frequentes no consultório no dia a dia. Posso dirigir? O que fazer? Eu digo o seguinte, todas as pessoas que estão com um controle completo das crises, completo, ele não tem mais nenhuma crise, num período de 1 ano, ele tem o direito por lei de dirigir, desde que neste período não vá se fazer troca de medicamentos ou a retirada dos medicamentos. Então vejam bem, a pessoa toma seus remédios corretamente, está há no mínimo 1 ano sem nenhuma crise, ninguém vai mexer nas doses, ninguém vai mexer no medicamento, muito menos retirar, ele tem o direito por lei de dirigir. Então, se ele não está dirigindo, se ele precisa tirar ou renovar a carteira de habilitação, o médico vai fazer uma cartinha para o médico do Detran que vai checar e ele vai dirigir normalmente. Agora, aquelas pessoas que estão em fase de ajuste, que têm escapes de crises convulsivas esporadicamente, não devem dirigir. Nós podemos imaginar a catástrofe que seria se essa pessoa estivesse ali dirigindo e de repente tem uma crise. Certo. Um erro comum é muitas pessoas pensarem, mas eu consigo saber quando eu vou ter crise, eu vou ter tempo de parar o carro, de estacionar, mas isso não é verdade, nem sempre dá tempo. Então, tem situações que às vezes a crise começa devagarzinho, ele vai tendo aqueles sintomas sem perder a consciência e teria tempo, mas outras vezes já vem com tudo e ele não tem tempo. Então, é uma questão aí de conscientização das pessoas. Não pegue a direção se você não está com um controle perfeito há no mínimo 1 ano. Tá. Bom, aí você já disse que, com tudo isso, concluindo que a epilepsia sim tem tratamento, com medicações, etc, etc. Existe a palavra cura ou somente controle, poderíamos dizer assim, da doença? Nas fases iniciais do tratamento, nós dizemos controle. É uma doença que vai aí anos de tratamento. Então, existem situações que depois de um tratamento bem sucedido de 3 a 5 anos, tomando corretamente a medicação, sem nenhuma crise, sem nenhuma convulsão, nós podemos iniciar a retirada da medicação. Nos dias de hoje, não existe nenhum exame que possa me ajudar e dizer, pode tirar que as crises nunca mais vão voltar. O que a gente tem é o histórico do controle das crises, os exames laboratoriais, o eletroencefalograma sem anormalidades pode nos ajudar.
Existem algumas ferramentas, alguns algoritmos hoje em dia que você vai colocando os dados, quantas crises teve, quanto tempo levou para controlar, e esses algoritmos te dão porcentagem de chances aí de recidiva ou não. E a gente vai trabalhar com números. Então, quando essas porcentagens são pequenas, as chances de recidiva são pequenas, nós retiramos a medicação. E as pessoas, então, que ficaram 5 anos sem crises com o medicamento, mais 5 anos sem crises, sem medicamento, né, nós podemos dizer aí que praticamente houve uma cura. Então, e existem casos também que são crises muito relacionadas à idade, à infância, à adolescência, essas pessoas também vão ter uma cura. Então, assim, resposta mais objetiva. Nós tratamos, nós lidamos com controle, em algumas situações nós podemos sim dizer que houve uma cura. Além de medicamentos, que outros fatores interferem? Existe algum fator ambiental que possa interferir para a epilepsia? O que você poderia nos dizer disso? Existem algumas formas de epilepsia que elas são muito relacionadas, por exemplo, acho que todo mundo já ouviu falar que tinha isso principalmente em adolescente, que tinha um adolescente que ele foi numa balada e ele estava ali nas luzes estroboscópicas e que ele passou mal, que ele desmaiou, né? Então tem aquelas formas que a gente chama de fotossensível. Então, que luzes estroboscópicas facilitam. Isso tem uma história interessante. Há alguns anos atrás, no Japão, que é tudo muito controlado, Cinema. as crianças sempre apareciam na emergência por volta de 5 horas da tarde. E que depois foram ver, mas o que está acontecendo? Que 5 horas vem aqui quase todos os dias várias crianças e foram ver que era um horário que passava aquele desenho do Pokémon, que soltavam os raios vermelhos pelos olhos. E a luz vermelha, né, em determinados ambientes e fazendo na forma de, como se estivesse piscando, né, que a gente chama de strobe, né, o estroboscópio, é bastante eficiente em gerar crises. Então, a fotossensibilidade é uma delas. Existem também, tem coisas muito interessantes. Existem formas raras, por exemplo, do atrito. Às vezes tem uma área específica do corpo que, se fizer o atrito, pode gerar crises. Tem na literatura um paciente que ele tinha essa forma do atrito, e o atrito era numa área localizada do couro cabeludo, e que sempre que ele ia cortar o cabelo, se encostasse, Meu Deus. O barbeiro encostasse naquele ponto, ele tinha uma crise. Então também tem as formas de atrito, tem a forma da leitura. Então, principalmente se estiver lendo numa outra língua, uma leitura difícil, essas pessoas podem ter crise. Então, existem sim fatores ambientais, barulho inesperado. Nós falamos que não é nem, tem gente que acha, intensidade. Não é intensidade, é o fator surpresa. Então, o indivíduo está distraído, um cachorro late, ele se assusta, como todos nós temos esse, né, reflexo. Para ele é muito exagerado e ele acaba tendo uma convulsão. Então, são as crises reflexas, né, que nós temos isso. Além desses fatores, nós falamos no primeiro programa, o sono, né, que o indivíduo deve cuidar bem do seu sono, bem da sua alimentação, evitar bebida alcoólica, evitar qualquer uso de outras drogas ilícitas. Então, são os fatores mais importantes. Agora, a gente sabe que você tem uma experiência grande de consultório, eu vou fugir um pouco aqui do nosso protocolo. Então, vou pegar um caso clínico, tá bom? O paciente veio ao seu consultório, doutora Eliana, medicou, ficou sem crise, tirou os medicamentos, ele está sem crise. Ele pode beber? Eu Te apertei sempre... sem abraçar, hein? Nessa aqui verdade, deixei aqui no rodapé, Luiz, eu deixei aqui, ó. Carnaval tá aí. Tá aí, carnaval. Então vamos tá lá. aí. Como é que fica? Porque ele quer voltar a ter uma vida normal, ele quer sim. beber uma cervejinha com os amigos, e aí? Eu digo que tudo tem o seu momento. Tá. Se nós estamos na fase de retirada da medicação, né, nós vamos retirando, nós vamos repetindo os exames, ele vai se observando. Beber nesse momento é
Cutucar onça com o dedo, né? É o Tudo pior bem. momento. Tá, ok. Bom, ele acabou de retirar a medicação, ele está bem, ele já continua sem medicação há 6 meses, 1 ano. Ele vai com cuidado, Devagarzinho, né? hein? Fazendo a ingestão da sua bebida. Claro que também a gente não está Com moderação, estimulando, né? com moderação, né? Ninguém deve ser etilista, ninguém deve ser alcoólatra. E aí, aos pouquinhos, então, a vida vai retomando, né, a sua normalidade. Interessante, né? Você vê que a gente traz os convidados aqui, mas de vez em quando a gente deixa umas perguntinhas meio cabulosas, né, Eliana? Isso que eu sou seu amigo e seu fã, Imagina né? se não se não fosse. fosse. Mas vamos lá. Bola é contigo, Luiz. Vamos lá. Eliana, a epilepsia, ela é hereditária? E quais são as principais causas da epilepsia? Então, nós temos tanto causas adquiridas, quanto causas, as formas geneticamente aí determinadas. Nós temos sim formas genéticas. Então, as adquiridas pode acontecer em qualquer momento da vida, né? Então, uma pessoa com um tumor cerebral, então, um tumor acaba causando epilepsia. Uma pessoa com um acidente vascular cerebral, né? Com o famoso AVC, também pode ter epilepsia. Uma pessoa que sofreu um acidente, um traumatismo craniano. Às vezes ficam cicatrizes e a partir de um determinado momento essa pessoa pode sim ter epilepsia. Então, essas seriam as principais causas adquiridas, além de causas infecciosas. Então, uma meningite, uma encefalite que deixa também sequelas cerebrais. Uma pessoa que teve qualquer uma outra doença muito grave, que teve uma parada cardiorrespiratória, se recuperou da parada, mas pode ter ficado uma lesão cerebral. Então, são causas aí adquiridas. No momento do parto, um parto muito complicado, faltou oxigênio para aquele bebê, teve também, né, algumas situações assim, um bebê muito prematuro, né, que pode também seguir aí com algumas sequelas. Outras doenças inflamatórias, né, doenças da esfera aí reumatológica, que também pode alterar algumas artérias cerebrais. E agora, Luiz, nós vamos fazer aquela pergunta, se vale 1 milhão, agora vale 2 milhões. Eu acho que vale 5, hein? Vale os 5, né? Vale os 5. Vale os 5 milhões. Olha, não saia daí. Nós vamos fazer um break e voltamos. E a doutora Eliana vai responder pra gente sobre a cannabis medicinal. Aí sim, é 1 minuto, é pá e bola. Não saia daí. Olá, estamos aqui de volta com o Med Saúde, com a doutora Eliana Garzon, falando sobre epilepsia. E agora aquela pergunta que vale 5 milhões de dólares. Eliana, o que você tem a nos dizer sobre o uso da cannabis medicinal no tratamento da epilepsia? Aloysio, essa pergunta não podia faltar. Não podia faltar. Essa aqui é a joia da coroa. Vamos lá. Exatamente. É a droga do momento, né? Bom, eu acho que na medicina nós já vivemos vários modismos, né? Com outras situações. Teve uma época, nós até estávamos na faculdade da vitamina C. Sim. Tudo era vitamina C, né? Nós temos que tomar um pouquinho de cuidado agora com essa era aí cannabis medicinal, né? Quando uma medicação ela serve para Alzheimer, demência, autismo, epilepsia, até estética, dor, cuidado. Serve para tudo. Só te interromper um pouquinho. Eu tinha uma célebre frase do meu professor de farmacologia na faculdade que ele dizia o seguinte, que remédio que serve para tudo não serve para nada. Exatamente. Então, nós temos que tomar esse cuidado, né? Muitos pais
me procuram assim com uma esperança muito grande, com aquela ilusão de que a cannabis medicinal vai resolver todos os problemas. E eu digo o seguinte, nós precisamos de drogas novas para a epilepsia, é extremamente bem-vinda a presença de cada nova droga, e a cannabis medicinal é como um outro medicamento qualquer, né? As pesquisas mostram que algumas síndromes específicas, como a síndrome de Dravet, a síndrome de Lennox-Gastaut, são síndromes que acontecem na infância, e estas síndromes têm uma resposta com a cannabis medicinal, mas são síndromes que cursam com muitas crises, e os estudos mostram que em torno de 30% dos pacientes melhoram as crises. Então não é aquela medicação que eu vou colocar e vai ser o milagre, resolveu. Ou seja, 30% é um número considerável, mas não é... Não é 100% das pessoas. Então, a gente nunca utilizaria cannabis para alguém que está sendo recém-diagnosticado, um diagnóstico inicial. Existem drogas mais específicas, mais potentes, e que deve ser avaliado o caso, o tipo de epilepsia e a droga ideal, o medicamento ideal para aquele paciente. Não vai saindo de cara na cannabis. Porém, aqueles casos difíceis, que já utilizaram várias medicações e que não tem um bom controle das crises, vale sim a pena se tentar como medicamento de adição. Nós nunca vamos retirar todos, é uma outra ilusão que as pessoas acreditam. Vai tirar tudo e vai colocar só a cannabis. Não, nós nem sabemos se a cannabis vai funcionar naquela situação, não é? Então, é uma medicação que vai adicionar. Ou seja, complementar. Complementar, né? Também se acredita, mas é natural. É o que eu ouço. Esse é um medicamento natural e não faz mal. Não é assim. É uma droga. Passa pelo fígado. Interage com as outras medicações. Tem seus efeitos colaterais. Eu preciso de exames, eu preciso avaliar o fígado, eu preciso avaliar o sangue dessa pessoa, né? A quantidade. Eu já vi paciente que as células brancas diminuíram com o uso da cannabis. Então, assim, nós precisamos de um acompanhamento. Então, não é assim, não é aquela situação mágica e não é natural, não preciso fazer nada. Eu preciso de, como qualquer outro medicamento, de acompanhar e avaliar a resposta. Então, tem pessoas que vai responder e tem pessoas que não vai responder. Quanto ao natural, sempre costumo dizer que chumbo e mercúrio também é natural. Exatamente. Exatamente. Ô, Eliane, agora eu vou fazer mais uma pergunta aqui do rodapé. Tá. Então vamos lá. Nós falamos e você nos deu uma aula aqui sobre que em alguns casos da epilepsia focal, a neurocirurgia com a remoção daquele foco pode sim ser benéfica. E eu pergunto mais duas coisinhas aqui. A dieta e essa história do marca-passo. É que eu puxo tudo pra brasa pra minha sardinha. Falou em marca-passo, eu já tô aqui tudo pra feliz da cardiologia, vida. né? Eu puxo tudo a brasa pra mim. O que você tem para falar para nós sobre a dieta e o marca-passo? Vamos lá. Vamos lá. Lembrando que não é o marca-passo cardíaco, hein, gente? É o marca-passo no cérebro. Mas vamos lá. Doutora Eliana, bola é sua. Então, tem um dado muito interessante a respeito da dieta, que muito antigamente a medicina era exercida pelos sacerdotes. Certo. Certo? Ainda hoje, viu? Ainda hoje. Ainda hoje, mas vamos lá. Mas ainda hoje... Não vamos polemizar. Vamos lá. Porém, e aí vamos imaginar uma pessoa caindo, tendo abalos, o que se pensaria? Possessão demoníaca. Certo. Então, para algumas civilizações, a epilepsia era vista como a posse do demônio naquele corpo, para outras até como algo divino, algo, uma manifestação de Deus. Os dois polos, né? Tinha os dois polos. Tá. Os sacerdotes faziam o quê? Prescreviam jejum e oração.
Estas civilizações eram afastadas uma das outras por séculos aí, e uma não tinha noção do que a outra estava falando, e eles deixavam registros de que melhorava as crises no momento do jejum. Lá para a década aí, mais ou menos de 70, um neurologista pediátrico americano, em 70 tinha várias medicações, estava começando aí a cirurgia, porém, como até hoje, nós temos casos de muito difícil controle. E ele gostava muito de história da medicina e chegou nessa fase, o jejum, o que o jejum faz? Nosso cérebro troca a utilização da glicose, porque nós utilizamos glicose como fonte de energia, pela utilização da queima das gorduras. Então, a fase inicial do jejum acontece isso. A gente acaba com os estoques de glicose e vamos queimar a gordura e utilizar o produto da queima das gorduras como fonte de energia. E isso faz uma mudança. Até hoje nós não entendemos muito bem ali como funciona, mas em neurotransmissores, em vias ali de passar informação elétrica dentro do cérebro. E hoje nós sabemos que tem uma situação genética que é o seguinte: nós pegamos a glicose do nosso sangue e jogamos para dentro do cérebro através de um carreador, que nós falamos, uma molécula que faz essa função. Tira a glicose do sangue e joga para o cérebro. Existem pessoas que têm alteração nessa molécula genética. E aí, assim, o sangue ali está com açúcar normal e o cérebro está o quê? Sem açúcar. Essa pessoa convulsiona, desde bebê. E a dieta, chama dieta cetogênica, essa que tira a maior fonte de energia, né, que vem da glicose e passa para as gorduras, assim, trata esta condição. Então, só para lembrar o nosso público, esse é um tipo, né? Esse Porque é um tipo. Nós dissemos no programa anterior que é importante uma boa alimentação. Então, lembre-se que a dieta cetogênica é para este tipo, não é, Sim, Eliana? a dieta cetogênica nós vamos utilizar novamente naqueles casos em que já se tentou medicamentos, já se eventualmente até cirurgias, né? E assim, né, voltando ali de novo, o nosso cérebro não vai ficar sem alimento. Então é uma dieta bem controlada. Então esse neurologista infantil, ele que gostava muito da história da medicina, ele viu que assim, o jejum melhorava. E ele imaginou o quê? Eu não vou prescrever jejum para uma criança. Sim. Então ele foi vendo as etapas do jejum. Então a primeira fase do jejum, eu tiro os estoques de glicose, de açúcar, utilizo tudo e começo a queimar as gorduras. E a queima das gorduras vira minha fonte de energia. Então ele bolou uma dieta assim, onde retirava todo o carboidrato, toda a fonte de açúcar da nossa dieta, eu retirava o máximo possível e colocava fez uma dieta base de gorduras. E essa dieta foi melhorando ao longo do tempo. Então, esta condição geneticamente determinada que eu falei, que o indivíduo tem dificuldade em jogar o açúcar para dentro do cérebro, é uma situação em que a dieta cetogênica vem como uma luva, porque eu não deixo o meu cérebro ficar sem energia. Eu dou energia através da queima, de uma outra forma, da queima das gorduras. Que legal. Eliana, você... Mas, olha, só para o nosso público, Aloysio, gente, assim... pode parecer alimentação, mas isso é complexo. Então, para fazer essa dieta... Orientação. Nós precisamos de uma nutricionista, do médico. A nutricionista vai fazer os cálculos, o quanto vai de gordura, o quanto vai de carboidrato, o quanto vai de proteína. Principalmente criança que utiliza essa dieta de criança tem que crescer, precisa de proteína. Às vezes precisa suplementar vitaminas, cálcio. Então... quando tem indicação dessa dieta, pessoal, com supervisão, tá? Eliana, eu quero, diante de tantos esclarecimentos, né, Luiz? Eu acho que foi um dos programas muito ilustrativos. É uma situação de saúde que todos nós já tivemos situação de presenciar. Eu tenho certeza que o público em casa está realmente
muito bem esclarecido. Eu quero agradecer demais a sua disponibilidade de estar aqui conosco, gravando o programa e nos trazendo essas informações sobre epilepsia. Eliana, muito obrigado. Em nome do Med Saúde, nós queremos te agradecer muito. Eu é quem agradece e quero parabenizá-los, pois assim, programas que levam informação de saúde às pessoas são extremamente bem-vindos e nós deveríamos ter cada vez mais esse tipo de programa, porque as pessoas querem saber, as pessoas querem informação de qualidade. Eu tenho todo o meu agradecimento a vocês pelo convite. Vocês viram? É o Med Saúde para você. Não perca, canal 25 ou 525 NET, o nosso encontro semanal.